mais precisamente no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós encontramos diversos tópicos que nos falam muito diretamente em relação às situações da vida pelas quais todos passamos. Um dos tópicos, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é dedicado a uma reflexão que os Espíritos fazem acerca do suicídio e da loucura. São duas temáticas bem próprias, bem atuais nos dias em que vivemos. E lá, os espíritos superiores começam por nos dizer que a calma, a resignação e a fé no futuro são três elementos que nos trazem o estado de serenidade. A calma, a resignação e a fé no futuro. Explicando que essa serenidade, com a explicação que a doutrina dos Espíritos nos traz, ela vem pela forma como nós podemos encarar a vida, pela maneira pela qual nós podemos olhar os problemas que fazem parte da vida de todos nós. Calma, resignação e fé no futuro. Muitos dirão assim: bem, isso parece que é simples, mas para a minha experiência prática, talvez diga que nem sempre, porque nós vivemos dias de ansiedade, de irritabilidade, de exaltação. Resignar-se, ou seja, aceitar que alguns problemas são assim, custa-nos muito. Até mesmo aquelas pessoas que têm a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, às vezes se alongam e dizem: eu sei que é assim, mas eu entendo, eu já li, eu já compreendi, mas é a nossa dificuldade de nos resignarmos. Terceiro, fé no futuro. Crer no amanhã. Ter esperança em dias, em tempos melhores. E os Espíritos esclarecem que inúmeros casos daquilo que no século XIX é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo como loucura, hoje nós conhecemos no século XXI como saúde mental. E todos, de uma forma geral, temos a oportunidade de acompanharmos até com alguma perspectiva as Olimpíadas. E ficamos pensando no tipo de alimentação, na dedicação, nas horas de exercício de cada um daqueles atletas, os exames médicos rigorosos. E uma das estrelas que se esperava brilhar mais uma vez com inúmeras medalhas de ouro, ela surpreende o mundo dizendo que não estava bem a nível da sua saúde mental. Por um lado, o mundo inteiro naturalmente se identifica um tanto quanto com ela. Jovem, com fama, com sucesso e fruto do seu desempenho, naturalmente com benefícios materiais. E por que uma jovem dessa não está feliz? Não está bem psiquicamente?
Isso leva-nos a pensar mais profundamente com aquilo que os Espíritos nos dizem. Que um grande número de casos de loucura, de desalinho da saúde mental, é ocasionado pela forma como nós encaramos a vida, pela nossa maneira de ver, pela nossa maneira de estar, de reagir. Eles explicam que quando nós encaramos os problemas com outro entendimento, mas entendimento de quê? Sumariamente, o espírita compreende que nós não somos daqui, nós estamos de passagem por aqui. Nós não somos um ser físico que tem uma alma, nós somos uma alma, um ser espiritual que tem um corpo físico, que não estamos na terra a passeio. Nós não estamos na terra apenas para desfrutarmos de prazeres, de que a vida nos corra bem, porque mesmo aqueles que têm a vida transitoriamente correndo bem, não têm garantia nenhuma de que amanhã ou depois não possa surgir um problema novo. Às vezes é até bom a gente ter problema, porque quando a gente tem problema, a gente se debruça em tentar resolver aquele problema. Quando não temos, a gente fica preocupado, porque todo mundo tem, então se não temos agora, vai aparecer daqui a pouco. É melhor que estejamos debruçados, interessados em resolver problema dessa ou daquela natureza. Dizem os espíritos que em termos de saúde mental, aqueles que têm uma forma de encarar a vida com serenidade, com calma, com resignação e com fé no futuro, adquirem serenidade. E com serenidade, não é impossível, mas torna-se mais difícil que a gente caia num desalinho mental. Vejam bem, é na hora que nós estamos irritados, que nós estamos coléricos, possessos, que a gente diz o que não quer, mas depois tem dificuldade de pedir desculpa. Eu falei da boca para fora, falou. Pegar o que você falou da boca para fora e botar a boca para dentro não adianta. Você pode mastigar, engolir, não vai digerir. Os espíritos, já no século XIX, dão essa orientação no Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o segredo? Calma, resignação, confiança no futuro. Os tempos que vivemos não são fáceis, mas certamente as dores que todos estamos passando vão nos trazer frutos melhores amanhã. Precisamos ter essa confiança, essa fé no futuro, de que a vida, conforme a página dizia, não se acaba com a morte. A morte é um processo de transição. Estamos vivos, prosseguimos vivos, como estávamos vivos antes de renascermos como criança nesse corpo físico. Estávamos vivos no mundo espiritual, estamos vivos no corpo físico, vamos morrer, prosseguiremos vivos no mundo espiritual. Então, o Espiritismo, ele promove a saúde mental. A doutrina dos espíritos, o conhecimento da doutrina dos espíritos, promove a saúde mental, previne as doenças mentais, previne a loucura.
E se eu não acreditar? Mas a doutrina dos espíritos não existe para nós acreditarmos ou desacreditarmos. Essa doutrina abençoada, ela chega para nos trazer consolo e paz aos corações, para que a gente possa perceber por que às vezes passa por um processo difícil, uma dificuldade no campo laboral, no emprego, no trabalho, uma dificuldade no entendimento familiar, nos relacionamentos afetivos, na vida conjugal, no casamento. Por que temos 3, 4 filhos educados dentro da mesma orientação e eles saem cada um de um jeito? E os pais abrem os braços, mas aonde foi que eu errei? E às vezes nós não erramos, porque os bons valores nós demos igual para todos. Mas são filhos, antes de serem nossos, filhos de Deus. E a gente tem que compreender tudo isso à luz da doutrina dos espíritos. Nesse mesmo tópico, os espíritos falam da loucura. E avança falando-nos sobre o suicídio. O suicídio, explicam-no lá os espíritos, ele pode ser consciente quando a pessoa prepara, elabora, arquiteta, ou ele pode ser inconsciente. E ele diz, os espíritos dizem que com exceção daqueles quadros de inconsciência, a pessoa às vezes tem uma doença mental, acaba cometendo suicídio. A pessoa às vezes tem um processo de abuso de drogas, de álcool, eventualmente tem uma overdose, tem um acidente, acaba sendo conduzido a um suicídio inconsciente, indireto. Tirando esses, a grande maioria, a generalidade dos suicídios é causado por descontentamento. A pessoa está descontente, está insatisfeita. Então, se ela está insatisfeita, ela quer acabar com o sofrimento e julga que acabando com a vida vai acabar com o sofrimento. E o Espiritismo nos diz que, como a morte é trânsito da vida, vida material, vida espiritual, ninguém se iluda que suicidando-se vai deixar este mundo de dor e sofrimento para alçar as belezas do céu, ou para estar avidamente nos braços dos seus seres queridos que morreram anteriormente. O suicídio, nesse descontentamento, ele tem como grande fomentador, como grande impulsionador, as ideias materialistas. É aquilo que nós escutamos como morreu, acabou. Nunca voltou ninguém aqui para dizer como é que é do lado de lá. E eu já estou farto de ouvir os espíritos utilizando a boca dos médiuns repetindo isso. Já desencarnaram, já morreram, estão do lado de lá e continuam a repetir aquilo que diziam aqui na Terra. O maior impulsionador das ideias materialistas é que promove, é que fomenta o suicídio. A nossa memória talvez não esteja tão fresca, mas em termos de Portugal, Covid começou a causar problemas na nossa vida aqui em março de 2020. Todo mundo se lembra, ninguém esqueceu. Mas no mês anterior, na Assembleia da República,
a maioria dos partidos votaram todos a favor da eutanásia. Todos promoveram um projeto para acelerar a morte assistida, alegando que quando algumas pessoas estão em estado de sofrimento, deveriam ter o seu sofrimento abreviado. Isso foi votado em fevereiro, o Covid chegou em março, todo mundo esqueceu a eutanásia, ninguém mais falou em eutanásia, porque Covid-19 trouxe doença, trouxe pandemia e atrás disso a morte. É do conhecimento público também que em algumas situações, não só em Portugal, mas pela Europa fora, como as leis do país permitem, na Suíça, existem clínicas especializadas para você morrer, para ser promovido a eutanásia, a morte aparentemente sem sofrimento. Quando o espírito acorda no mundo espiritual, depois daquela dose letal, é que se dá conta de que a vida continua. E em muitos casos, alguns continuam em espírito ligados ao corpo físico. E a gente lembra de Francisco Cândido Xavier, que dizia em várias das suas frases, ele tem uma muito curta, que diz assim: tudo passa. É uma frase tão curta, mas tão rica, à luz do entendimento espírita. Tudo passa e passa. Em geral, quando a pessoa pensa, tem o ideal de pôr fim à sua vida, de pôr fim a um determinado sofrimento, está julgando que vai acabar ali com o problema. Não vai, explica-nos a doutrina espírita. Vai levar a uma condição de sofrimento muito maior. Sofrimento que vai se perdurar no mundo espiritual. E o Espiritismo também explica, é por isso que nascem as crianças que vivem poucos dias ou semanas, ou poucos meses. É por isso que nós encontramos na Terra crianças portadoras de doenças degenerativas. É por isso que a gente encontra jovens saudáveis, belos, harmônicos, que têm um acidente e desencarnam subitamente. Aquele espírito que interrompeu a sua prova através do suicídio numa existência anterior, aquele tempo ele vem cumprir numa nova vida, para quitar aquele período de tempo que foi interrompido pelas suas próprias mãos. A doutrina dos Espíritos nos vai trazendo esse consolo, esse aconchego à alma, para que a gente entenda que os problemas da vida, eles não existem para que a nossa vida seja uma via cruz, para que a nossa vida seja um calvário, para que a nossa vida seja um vale de lágrimas. Os problemas existem para que a gente cresça e se ilumine diante deles. Os Espíritos nos esclarecem que as ideias materialistas, elas nos levam a um estado de frouxidão moral. É esse o termo que os Espíritos empregam, frouxidão moral. As ideias espíritas, elas nos levam a uma condição de coragem moral. Coragem moral. Nós argumentamos que, mas se eu passar por uma situação dessa, eu prefiro morrer. Por que você não prefere voltar para o mundo espiritual?
com a sua prova quitada aqui na Terra. Às vezes recebemos o diagnóstico de uma doença, de um mal. Às vezes os prognósticos, os médicos, os estudiosos são muito categóricos. O seu caso é grave. 6 meses, 1 ano, 2 anos de vida. E quantas vezes a ciência se enganou? E quanta gente que estava entre a vida e a morte não se ergueu e não ultrapassou os seus problemas. O suicídio, ele leva a uma condição que o espírito, muitas das vezes, ele vai criar um processo de endividamento diante das leis de Deus, que às vezes vai se arrastar reencarnações a fio. Inúmeras reencarnações em que o espírito volta naquela condição. Alguns espíritos até alertam. Situações, por exemplo, de espíritos que se atiraram do precipício de grandes alturas, renascem com problemas graves na sua mobilidade, paralisia dos membros superiores, inferiores, dificuldade de locomoção. Aqueles que ingeriram veneno voltam às vezes com o esôfago estreitado, precisando desde cedo de cirurgias sucessivas para que se possam alimentar. Aqueles que por vezes se endividaram através do afogamento, através do enforcamento, problemas sérios e graves de garganta, da glândula tireoide, problemas respiratórios crônicos, catalogados na bronquite, no enfisema, na fibrose quística e tantas outras patologias que a medicina da Terra documenta. E o Espiritismo nos consola porque vem nos explicar que a dor que a gente passa tem uma explicação. Que a luta que a gente está enfrentando tem uma razão de ser, para que a gente possa sair vitoriosamente dessa reencarnação. Mas o Espiritismo, além de promover a saúde mental, ser um preventivo para a loucura, ser um preventivo para o suicídio, ele ainda nos dá mais uma explicação. A doutrina dos espíritos, um dos seus princípios básicos, se a alma é imortal, pode ocorrer a comunicabilidade dos espíritos, o intercâmbio entre o mundo espiritual com o mundo corporal, através dos médiuns, os instrumentos entre os dois mundos, os intermediários, aqueles que num determinado estado alterado de consciência dão passividade à comunicação daqueles que viveram na Terra. Então voltam do mundo maior, explicando as condições em que se encontram após o suicídio. Não posso vos dizer que existe uma comunicação típica, padrão, que todas elas são iguais. Não são. É variável, de espírito para espírito, de médium para médium. E esses nossos irmãos, através da mediunidade, vêm nos narrar que as suas dores, que as suas lutas, agora com o suicídio, são muito superiores.
Muitos trazem as sensações últimas do seu ato tresloucado do suicídio. Aqueles que passaram para o mundo maior, naquelas vibrações, transmitem aos médiuns os seus desconfortos. Aqueles que elaboravam, que arquitetavam, que julgavam preparar tudo silenciosamente, vêm nos contar os seus planos e como tudo acabou de uma forma frustrada, porque eles agora se dão conta que estão mais vivos do que nunca. Os nossos irmãos suicidas, muitas das vezes nas suas comunicações, pedem perdão e desculpa, não apenas a Deus, a Jesus, aos seus guias, aos seus mentores espirituais, mas àqueles que ficaram na terra vitimados pelos seus atos. Que muita gente que se mata pensa em si, mas se esquece de quem fica. Se você está pensando em cometer o suicídio, se alguma vez já se viu envolvido, experimente conversar com alguém que tenha na família perdido alguém através do suicídio. Que esse alguém te conte o drama, a luta, o que foi a vida dos demais familiares depois do suicídio. Possivelmente você vai desistir. Se encontra-se perturbado mentalmente com essas ideias muito repetitivas, peça ajuda. A ciência da Terra existe para que a gente possa recorrer. Procurar um profissional, narrar o que lhe vai na mente, o que lhe vai na alma e pedir auxílio através dos recursos que a medicina da Terra pode nos oferecer, com diversos gêneros de medicamento no contexto da atualidade. O Espiritismo nos ajuda a compreender porque ainda nos traz depoimentos, além desses espíritos, já na época de Allan Kardec, mas mais recentemente em obras brilhantes como da médium Ivone do Amaral Pereira, que tem diversos livros em que traz o seu relato, a sua reminiscência, porque a dona Ivone do Amaral Pereira, médium nessa última reencarnação, por 2 reencarnações anteriores suas, ela cometeu suicídio. Então ela traz na obra Memórias de um Suicida, que é grafada por um português, Camilo Castelo Branco, o sábio escritor que deixou obras aí monumentais, que quando se vê à fronte da cegueira e já não podendo mais ler e escrever, num ato impulsivo, ele coloca fim à sua vida disparando um tiro mortal. Ivone do Amaral Pereira narra o que foi a sua luta ao recomeçar na mediunidade e o que foi o depoimento desses espíritos, nomeadamente Camilo Castelo Branco, na obra Memórias de um Suicida, em que ele descreve, esse é o lado consolador e amável do livro, o Hospital Colônia Maria de Nazaré, que fica sediado na Península Ibérica, envolvendo Portugal e Espanha. É um hospital no mundo espiritual, especializado em atender esses casos de doença mental e suicidas, em que tem como grande líder da sua assistência na Terra a Senhora Mãe de Jesus, Maria Santíssima,
Maria de Nazaré, que além das suas falanges abençoadas, conta também com tantas outras falanges, como da rainha Santa Isabel de Portugal, que se dedica, em especial, a atender os sofredores de uma maneira geral, mas, sobretudo, aqueles que tombaram, aqueles que delinquiram, aqueles que não resistiram o golpe dos problemas e das dores. A loucura e o suicídio. A doutrina dos Espíritos nos traz esse esclarecimento. Vivemos dias na Terra em que as mensagens de esperança e de paz parece que são poucas para a necessidade de todos, mas elas estão aí. Não vamos desistir. Gostaria de encerrar hoje a exposição afirmando isso. Não vamos desistir. Está doente? Vá ao médico. Busque os recursos que são necessários. Tratamento clínico, tratamento cirúrgico, o que for melhor para o seu caso. Está desempregado, está sem trabalho, peça auxílio, peça ajuda. Uma porta poderá se abrir para você. Enquanto esse novo trabalho não aparece, várias instituições se dedicam a auxiliar pessoas que temporariamente estão sem trabalho. É um filho que está dando problema. É um filho que resolveu seguir o caminho da droga, do álcool. Busque auxílio, mas não desista. Não cogite de se deixar arrastar na sua saúde mental, ou de imaginar, nem de longe nem de perto, a ideação do suicídio. Porque a vida, ela está aí para que nós possamos ser as mãos de Deus na terra. Não pense apenas que você, que teve Covid e sobreviveu só porque você tem um belíssimo sistema imunitário. É possível que você tenha sobrevivido porque Deus precisa de você na terra para essa mudança. Porque Jesus precisa do seu coração, da sua mente, do seu desejo de fazer o bem e de amparar a tanta gente que encontra-se perturbada em desalinho. Você é um sobrevivente de Covid? Porque você pode ser um operário da vida em prol de que esse mundo seja um mundo melhor. Não importa como a sua saúde está por hora. É possível que o trabalho no bem te conceda mais vigor e paz. Não importa que eventualmente você ache que já tenha muitos anos, que já viveu muito tempo. O que é que eu estou fazendo aqui? Ocupe-se com algo nobre, com algo útil, com algo que dê dignidade à tua vida e à vida dos outros. Porque é isso que nos faz viver com firmeza, com coragem moral. Ah, mas a página de abertura falava sobre a morte. É verdade, mas não tenhamos pressa. Quando ela tiver que chegar, chegará. E se nós pudermos nos reapresentarmos no mundo espiritual, em condições de equitação, de ajuste com a vida, será muito melhor
do que nos apresentarmos na condição de desertores, daqueles que enlouqueceram porque não quiseram encarar os problemas da vida com outros olhos. Calma, resignação, fé no futuro são as 3 condições para que a alma na terra adquira a serenidade necessária para encarar os problemas e preservar a sua saúde mental. Vamos orar. Vamos passar para o nosso momento de prece e de passe coletivo. Os companheiros irão reduzir a luminosidade do ambiente, irão colocar a música, e será a hora em que a espiritualidade superior nos acercando, nos envolvendo mais de forma diretamente, aproveitando o conteúdo do pão espiritual que aqui tivemos, dispensará os fluidos renovadores para o nosso reequilíbrio, para a nossa paz. Senhor Jesus, Mestre, amigo de todas as horas, eis que à noite, e nessa região do planeta, as luzes do astro-rei dão lugar à luminosidade das estrelas e à companhia lunar. É hora, Senhor, em que constatamos que o dia se foi. Um dia de inúmeras oportunidades, em que desde cedo nos erguemos do leito, questionando-nos o que seria desse dia, e nos apresentamos em condição de gratidão, de agradecimento pelas bênçãos de riqueza e paz recolhidas no dia de hoje. Obrigado, Senhor Jesus, pelo nosso lar, por aqueles que partilham conosco o dia a dia, pelo pão, pelo trabalho, pelo conhecimento espiritual, que nos tornando responsáveis, permite-nos prosseguir na vida mais lúcidos, mais esclarecidos. Agradecemos, Senhor Jesus, a presença dos amigos espirituais, teus servidores, que impondo sobre nós suas luminosas mãos, alcançam a região do nosso corpo mais débil, mais frágil, diluindo os fluidos enfermiços e desequilibrados e reconstituindo a harmonia de cada centro de força que necessitamos restaurados para os desafios
do nosso dia a dia. Recebendo essas vibrações nobres, oramos, Senhor Jesus, pedindo-te a compreensão necessária para encararmos os desafios da vida com coragem, confiança de que tudo, Senhor, de que tudo passará, e reequilibrados, gradualmente, nos candidatarmos a sermos os seus operários neste mundo em renovação. Envolve, querido amigo Jesus, aqueles que são objetos das nossas preocupações, na condição de pais, filhos, irmãos, avós ou netos, amigos e companheiros de jornada. Abençoa, Senhor, os nossos seres queridos que ainda se encontram na terra, bem como aqueles que fizeram a viagem de volta ao mundo maior e por quem vibramos, esperando que em cada instante possam estar mais reajustados e felizes. Envolve, Senhor, aqueles irmãos espirituais que gravitam em nossa companhia, na condição de desconhecedores, sofredores, envolvendo-os, iluminando-os, hoje e sempre. Assim nos despedimos, Senhor Jesus, já revitalizados no Teu hálito divino, agradecidos e rogando que permaneças conosco, hoje e para todo sempre. Graças te damos, ó Senhor.